Oi, sabe quem sou? Pelos meus olhos você se conecta ao mundo, vibra, se emociona, fica indignado. Eu sou a audaciosa câmera de TV e desta vez vou te guiar numa viagem cheia de surpresas. Pé na estrada, vamos conhecer os museus brasileiros. Hoje vamos visitar o Museu das Missões, que fica na cidade de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, a quase 500 quilômetros da capital, Porto Alegre. Percorrer esse caminho é percorrer a rota das missões jesuíticas no Brasil, que buscou introduzir o cristianismo aos índios guaranis no período colonial. As missões jesuíticas eram aldeamentos indígenas organizados e administrados por padres jesuítas espanhóis no Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil. Por 150 anos, eles abrigaram mais de 100 mil índios guaranis em 30 povoados denominados reduções. São Miguel das Missões tem um pouco mais de 7 mil habitantes. Nesse portal, em homenagem aos missioneiros, a frase em Guarani avisa Coive Ogorecuyara, ou seja, essa terra tem dono. O Museu das Missões fica dentro do sítio arqueológico São Miguel Arcanjo, o mais significativo remanescente material dos 7 povos das missões que existiram no Brasil. O museu tem como finalidade reunir e conservar as obras de arte ou de valor histórico relacionadas a esses 7 povos e divulgar a experiência missional no Brasil. Bom, para conhecer o Museu das Missões, é muito importante conhecer a sua história, não apenas a história da formação do museu, mas a história que veio a compor, a construir, na verdade, as missões que ficaram conhecidas como missões jesuíticas. As missões jesuíticas tinham como principal objetivo criar uma sociedade com os benefícios e qualidades da sociedade cristã europeia, mas isenta de seus vícios e maldades. Entretanto, isso não é bem um ponto de partida correto para se analisar essa história quando nós temos o entendimento de que essa é uma história indígena e não apenas uma história jesuítica. Isso nos leva a questionar, basicamente, que território é esse e que populações eram essas que habitavam esses espaços muito antes da chegada dos primeiros missionários. No mundo colonial, o índio não tinha muita escolha. Ou virava escravo na mão dos portugueses e espanhóis, ou aderia à conversão católica. O que isso quer dizer? Quer dizer que boa parte do que foi desenvolvido e construído aqui dentro desses espaços, na verdade, provinha de interesses indígenas, não apenas da mão de obra indígena, mas de como os indígenas naquele momento concebiam que o mundo que eles estavam construindo aqui deveria ser processado. Não houve nenhum momento da história das missões em que os padres puderam exercer um domínio, um controle absoluto sobre essas populações, no que pudesse corresponder aos termos de escravidão, de vassalagem ou de outras terminologias que já foram empregadas para tratar desse fenômeno. Muito obrigada. Assunto explicado, agora é hora de conhecer o Museu das Missões. Ai, não é emocionante pisar aqui no mesmo solo onde aconteceu toda a história que acabamos de ouvir? Lugar lindo, mágico. Bem-vindo ao Museu das Missões. O Museu das Missões foi projetado pelo arquiteto Lúcio Costa, o mesmo arquiteto que projetou a cidade de Brasília. Ele, em 1937, vem fazer o reconhecimento do patrimônio da região a serviço do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e idealiza esse museu com as peças que estavam soltas na região. Lúcio Costa faz um relatório detalhado do patrimônio da região. Assim que identifica as peças, idealiza o museu, ao qual dá o nome de Museu Abrigo.
museu hoje, ele tem o pavilhão Lúcio Costa, a casa do zelador. Ele está dentro do sítio arqueológico São Miguel Arcanjo. Hoje ele tem o seu acervo reunido principalmente pelo seu João Hugo Machado, o antigo zelador da história. Ele, junto com o Lúcio Costa passa para ele o relatório e ele sai coletando na região várias imagens que estavam dentro de capelas, em casas de particulares. E essas imagens estão aqui dentro do museu. Vocês estão convidados a visitar e ver o nosso acervo de barroco missioneiro. Para conseguir essas peças, o seu Hugo Machado, o zelador, teve que se virar em 1000. Dizia que estava em nome da igreja, que se precisasse até em nome do presidente da República. O que importava era trazer as obras para cá. Tem uma história muito engraçada do seu Hugo, ele chama a história das velhas de Bossoroca. Ele vai pegar essa imagem, as velhas jogam uma praga nele e quando ele sai, o caminhão que ele está dirigindo pega fogo. E aí ele diz que não é que as velhas jogaram praga e a praga pegou mesmo, né? Mas foi assim, entre essas e outras, que o museu conseguiu ter o mais importante acervo do imaginário barroco guarani reunidos num só lugar. O setor de pesquisa do Museu das Missões tem desenvolvido um projeto de história oral que procura recuperar a memória institucional da nossa unidade e também entender o processo de formação do acervo museológico. Esse projeto tem buscado estudar a trajetória da família Machado. Realmente não tem como a gente entender a história do museu sem tentar entender também a história dessa família que morou aqui dentro do Museu das Missões por quase 7 décadas. Até 1961, eu ajudava meu pai, né, no museu. E nós era só a família que cuidava. E a partir de 61 eu fui nomeado e só me aposentei agora no ano 2000. E conta pra gente, seu Carlos, seu pai passou por muitas aventuras para resgatar essas obras que hoje estão no museu? Olha, ele era o homem que tinha mais, diz ele que era o homem que tinha mais praga no corpo, que rogavam para ele, era ele, né? Ali tem a Nossa Senhora da Soledade, que ele requisitou, era uma velhinha, Dona Justina, que tinha. Essa santa tinha até gado que doavam, o pessoal doava a troco das graças alcançadas, né? Dizem que tinha até campo, que doavam um pedaço de terra para ela e tudo. E 3 meses depois que o pai tirou a santa, a velha morreu de sentimento, né? É uma santa muito milagrosa, então essas imagens eram... O pessoal que tinha em casa era muito difícil, lhe entregavam porque ele dava um jeito, era na força, né? Ele pegava uma imagem, saía com a imagem debaixo do braço e saíam de atrás, ele não... É um orgulho pra gente, né, que conheceu isso aqui sem nada e hoje ter essa relíquia aí, né, e ter, assim, conseguido através do meu pai, né. Histórias como essa do seu Carlos ajudam a complementar os dados que faltam no inventário do acervo do museu. Esse estilo, que é o estilo artístico, mais especificamente daqui dessas reduções do Alto Uruguai, ele não é especificamente o barroco em si, mas é um barroco misturado, que tem as seguintes características, né? Quando a gente olha uma imagem, que é uma imagem barroca guarani, a gente vai perceber logo, primeiro, o seu rosto com características indígenas, o olho esticado, a boca, o rosto em formato de um guarani que vivia nessa época. A desproporcionalidade da peça, a gente vê que a cabeça é pequena demais em relação ao corpo, a mão é pequena em relação ao braço. Então essa desproporcionalidade é característica do quê? De um trabalho coletivo. Um fazia o pé, o outro o tronco, e assim sucessivamente. Isso que é trabalho em grupo. O jesuíta, que era o mestre que trazia os modelos, que aqui a gente pode ver alguns exemplares, que
podem ser um dos modelos que vinham para a construção. Os jesuítas chegavam com o modelo e passavam esse conhecimento para o Guarani, que refletia isso nas outras peças. Como, por exemplo, essa peça chamada de Ego Sum, que em latim quer dizer eu sou. É a representação da figura de Deus. Nossa exposição tem 3 salas, né? A outra sala a gente está mais específico dos anjos, a plumária, a diferença entre a plumária desses anjos aqui para os outros anjos de qualquer outro imaginário do Brasil. Essa peça também é desproporcional, o braço, você vê que esse braço não foi terminado, né? A cabeça é muito grande em relação ao ombro, isso tudo continua na desproporcionalidade da peça. Porém, tem alguns símbolos que a gente percebe que é o símbolo daqui da região das Missões. Como os anjos, por exemplo, a gente vai ver que a plumagem, né, que seriam essas penas, são penas de pássaros aqui da região. E assim a gente começa a observar vários detalhes que o índio passava o seu conhecimento para essas peças. Essa terceira sala aqui a gente tem o que seria um barroco mais guarani, né? Com mais características guaranis. Essas peças aqui a gente observa muito mais forte, com muito mais clareza, esses detalhes do rosto, da expressão do rosto, do olho mais esticado, né? E da questão de ele ser mais reto, mais comportado, né? Entre aspas. E além dessa peça, que eu sempre costumo dizer que ela é o resumo de todo o barroco do Guarani. Ela tem todas as características reunidas numa só peça. Ela tem a desproporcionalidade, os símbolos, como aquela flor da coroa dela, é uma coroa de flor de maracujá, que é uma flor daqui, também da região. Ela tem esses encaixes aqui, que são encaixes de marcenaria, né? Que isso também é uma característica. E além de todo o movimento do barroco, e essa cobra, né, que a gente só vê aqui. Todo mundo pensa que o índio são pessoas assim que quase como que não tem acesso à nova tecnologia ainda, ou quando usam um índio, usam um celular, fala que ele não é mais índio, o índio tem que andar no mato, isolado ainda. Eu acho que nós fazemos parte da sociedade, nós temos direito às coisas que os brancos têm também, e acho que essa coisa, né, mas sem deixar do que a gente é. Estou adorando esse museu. No segundo bloco, vamos dar um passeio pelas ruínas do sítio arqueológico. Então fica aí que eu já volto. Não dá para perder. Estamos de volta a São Miguel das Missões para continuar nossa visita ao Museu das Missões, que fica nesse sítio arqueológico de 300 anos e guarda vestígios e memórias do que foram as missões jesuíticas no Brasil. Reduções organizadas por padres jesuítas espanhóis com a missão de catequizar índios e construir uma sociedade isenta de vícios e maldades. E é aqui nesse lugar, no sítio arqueológico São Miguel Arcanjo, que se deu toda essa história que a gente acabou de contar. Foi aqui que os povos indígenas viveram, sob coordenação dos jesuítas, né? E é aqui que tem essa igreja de grande importância histórica para a humanidade, né? Já que ele é patrimônio da humanidade. Preservar esse sítio arqueológico significa garantir a história para as futuras gerações. A igreja da Redução de São Miguel Arcanjo, ela toda ornamentada, né, toda barroca, com altares laterais, altar-mor, com vários nichos
toda decorada e ornada com o estilo barroco. A catequização se concretizava exatamente aqui, era aqui que se consolidava o intuito final das reduções das missões jesuítico-guarani. E para a gente ver a importância dessa missão, ela era tida como capital das missões. Era a igreja mais importante em termos de poder econômico naquela época. E aqui o cemitério, sempre ao lado da igreja, assim como modelo de várias cidades coloniais, o cemitério ficava sempre ao lado da igreja, só que esse cemitério tinha uma particularidade. Ele era dividido entre enterramentos de meninos, meninas, homens e mulheres. Eles enterravam separados. E os padres sempre enterrados dentro das igrejas. Vim aqui para trazer meu filho, a segunda vez que estou aqui. E é muito bacana poder trazer alguém que nós gostamos para compartilhar um pouco de história, para poder absorver conhecimento. Isso que é muito bacana. Esse é o espaço que seria o claustro, né? Onde ficava a casa dos padres. Podemos observar, mesmo em ruínas, dá para observar ainda o que seria a soleira das portas da entrada dos quartos da casa dos padres. Aqui onde seria a varanda, sempre avarandado, né? Com pátio interno. E mais para lá seria as salas das escolas de catequese, escolas onde ensinavam os meninos apenas. A catequese era prioritária para os meninos, mas as meninas também participavam. Esse espaço era o Cotiguaçu, o único espaço destinado exclusivamente para mulheres. Em todas as missões jesuíticas que aconteceram no mundo inteiro, este foi o único que adotou esse modelo de espaço reducional para as mulheres. Mulheres viúvas e meninas órfãs. No Cotiguaçu era proibida a entrada de homens. E aqui eram as oficinas, na mesma linguagem do claustro, também existiam as salas das oficinas, o alpendre sempre coberto com telhas de cerâmica. Nas oficinas eram construídas as imagens que hoje fazem parte do acervo do museu. Era o local de trabalho da redução. Dá para imaginar como a produção artística guarani era grande vendo o número de peças catalogadas. Por sinal, como será o trabalho de restauração das obras? O trabalho que é feito no acervo das peças sacras do Museu das Missões, ele resume em fixação de policromia, consolidação do suporte e eliminar as térmitas que são esculpidas de madeira seca. Aqui agora, por exemplo, é uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. A gente vê que ela tem a policromia da face, ela ainda em 80% da sua originalidade, mas nas outras partes do servente, nas vestes, vê que só tem resquício da policromia. Essa é uma das poucas peças que tem resquício de policromia original, porque na maioria das peças existentes no museu, elas passaram por intervenção por pessoas que não tinham conhecimento, na verdade, de como proceder no caso de uma obra como essa. Já que eles tinham aquela peça em casa e, por exemplo, fazia uma promessa, então, se ela conseguisse alcançar aquela graça, ela falava para a imagem que daria uma roupa nova, e essa roupa nova consistia em uma pintura que não tinha nada a ver em obedecer o que é a sua originalidade. A gente também não querer apagar essa marca do passado, a gente faz um trabalho de conservação preventiva, mantendo ela no aspecto em que foi encontrado. O trabalho do restaurador é essencial para preservar a identidade cultural de um país. Bom, agora a gente está aqui no pavilhão Lúcio Costa, que é o museu propriamente dito, e ele foi concebido como uma casa de índio, como uma representação do que eram as casas dos índios. As casas dos índios, elas eram pequenos ambientes, um ao lado do outro, e eram geralmente de 5 a 8 celas. Aqui ele usou só 3, configurando as 3 salas expositivas com 4 paredes brancas.
Ele fez todo o alpendrado ao redor do museu, que é essa grande cobertura sustentada pelas colunas, que era recorrente em toda a redução, né? Todas as estruturas da redução, elas tinham esse alpendrado para proteger as pessoas das intempéries. Uma coisa curiosa aqui do museu é que o Lúcio Costa conseguiu atingir o objetivo dele, que era utilizar as peças, os fragmentos que ele encontrava nas reduções, nessa construção nova. Então as colunas, elas foram montadas a partir de fragmentos existentes das colunas das antigas reduções. Essas estruturas de madeira que fazem a transição do telhado para a coluna, elas também foram feitas com base nas estruturas que tinham a mesma função das casas dos índios. O piso também, grande parte do piso do museu, ele é um piso original das reduções, não só aqui de São Miguel, mas também de São João, que foi retirado. E o que faltou para concluir o piso aqui, eles buscaram na mesma pedreira que fica a 18 quilômetros aqui de São Miguel, da qual os jesuítas e os guarani tiraram as pedras. Então é a mesma pedra que foi utilizada na redução. Essa é a casa da família do seu Hugo Machado, antigo zelador do museu. A arquitetura é tipicamente espanhola, planta linear, fechada para o exterior e voltada para o seu interior. E que abriga hoje a exposição de longa duração, que contextualiza o que foi a sociedade colonial, quem eram os europeus, espanhóis e portugueses que chegaram aqui disputando terras, os povos indígenas que viviam no território brasileiro e os jesuítas que implantaram as missões. Nessa planta podemos enxergar como funcionavam as reduções. Que existia sempre a praça, a casa dos índios, o local de moradia, o cabildo, que seria o local onde aconteciam as decisões administrativas e políticas do aldeamento. Sempre existia a igreja, o cemitério, o Cotiguaçu, local onde ficavam as viúvas e os órfãos, a casa dos padres e escola, e as oficinas. A quinta, chamada Quinta dos Padres, as hortas e pomares, e tinha também o tambo, que era uma espécie de hospedaria. Quem viesse de longe, algum visitante que não poderia ter intimidade com o restante da população, eles ficariam nesse tambo, que também servia para a guarda da produção. O setor educativo do museu tem um trabalho de médio e longo prazo com a comunidade estudantil. E nós focamos em dois objetivos: a história do Museu das Missões e também a história do acervo que compõe o Museu das Missões. A partir desses dois pontos essenciais, nós começamos a elaborar e a criar atividades. As atividades são focadas em explorar o olhar das crianças para os objetos, as imagens do acervo, como esta que está rolando agora. Agora que vocês conhecem toda a história do museu, conhecem um pouquinho das histórias das imagens, eu passei para vocês uma atividade onde eu quero que vocês escolham uma imagem do museu, uma imagem que chame a atenção realmente de vocês. Eu mais gosto do sino. O que mais me chamou a atenção foi a Nossa Senhora da Conceição, porque pelo olhar dela... Eu gosto mais da parte da igreja por causa que ela, sei lá, por causa que ela é uma coisa mais arejada, uma coisa melhor, eu acho. Então vamos voltar para as ruínas, arejando a cabeça, pessoal. A visitação aqui vem aumentando a cada ano. A ideia é cada vez mais melhorar o nível de informação e de acesso ao Museu das Missões. O Museu das Missões ele é uma obra emblemática para a arquitetura brasileira. Ele consegue confirmar a intenção do Lúcio Costa, inserir uma edificação nova num espaço histórico com uma história de 300 anos, né? E conseguiu fazer isso funcionar. E funcionou! Parabéns! Gostou do museu? Então anota o endereço. E para saber informações como horário de visitação, entre no site. Hoje a gente fica por aqui, pessoal, mas semana que vem tem mais. Até lá!
Os museus são conceitos e práticas em metamorfose. Os museus são casas que guardam e apresentam sonhos, sentimentos, pensamentos e intuições que ganham corpo através de imagens, cores, sons e formas. Os museus são pontes, portas e janelas que ligam e desligam mundos, tempos, culturas e pessoas diferentes.